Então, nós vamos pedindo a todos, fechem os seus olhos materiais e se deixem envolver nesse abraço amoroso da espiritualidade maior que nos fortalece, que nos envolve com seu amor, que nos traz paz, calma, harmonia, saúde. E nesse momento, nós vamos conversando com Deus, vamos pedindo a Ele, Pai, a Jesus, nosso Mestre, que possa encaminhar os seus mensageiros de luz ao nosso redor, que a gente possa, cada um de nós, receber aquilo que nós viemos buscar na noite de hoje. Que nesse momento, esses mensageiros possam nos inspirar, nos amparar a todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós somos convidados e é com muita alegria que eu estou aqui presente junto a essa família maravilhosa que é do Centro Espírita Irmão X. Hoje nós somos convidados a estudar, a refletir um pouquinho sobre o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso querido Allan Kardec. Lembrando que Mamon, gente, é uma palavra hebraica, significa dinheiro. E esse capítulo, ele vai tecer a respeito da questão de apego, apego a riquezas, apego às coisas materiais. O item específico sobre o qual nós vamos estudar hoje é o item 7, intitulado Utilidade Providencial da Fortuna. E nós vamos ler aqui um texto bem simples, mas que vai trazer bastante esclarecimento, que diz o seguinte: a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, pelas tentações que dá e pela fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. A riqueza produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Quantos de nós aqui já não presenciamos amigos, pessoas conhecidas nossas que de alguma forma herdaram ali uma herança, um determinado valor em dinheiro, e essas pessoas, a partir desse momento, se transformaram, esqueceram amigos, familiares, as pessoas que os ajudaram e foram seguir os seus caminhos. Quantos de nós já não vivenciamos também nas empresas ou em quaisquer outras instituições nas quais a pessoa recebe uma promoção, uma pessoa que era participativa, humana, bondosa, e que de repente, depois dessa promoção, viram verdadeiros déspotas, humilham as pessoas,
pisam nelas. Então, é uma das características. Mas, do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Aqui ele faz uma alegoria com o veneno. Se nós sofremos uma picada de cobra, aranha, escorpião, nós somos curados pelo quê? Pelo soro que advém do quê? Desse próprio veneno. Então, o dinheiro é um objeto inanimado. Quem vai dar o bom ou o mau uso para esse dinheiro somos nós. Nós somos os gestores desses bens. E nós precisamos de um determinado equilíbrio para saber lidar com esses bens. A riqueza, quando ela é bem empregada, ela gera o desenvolvimento social, ela gera desenvolvimento econômico, ela gera desenvolvimento humano. Quem de nós poderia imaginar há 50 anos que eu, estando na minha casa, sentada aqui no meu sofá, estivesse agora me comunicando com pessoas de outros bairros, outras cidades, através de um equipamento pequeno que cabe na palma da minha mão, chamado celular, através da internet. Quem de nós poderia imaginar isso? E isso só foi possível através da riqueza do dinheiro que gerou a tecnologia própria para que a gente tivesse essa ferramenta. Há muitos anos atrás, nós víamos ali o desenvolvimento de uma vacina durar 10, 15 anos, e hoje, com o desenvolvimento científico, a gente vê uma vacina sendo desenvolvida em 1, 2 anos. Então, imaginem a riqueza, né? O poder que a gente tem nas nossas mãos, né? O Emmanuel tem um livro chamado, é um livro de mensagens curtas, chamado Agora é o Tempo. E esse livro é tão importante porque ele chama a atenção da gente dizendo o seguinte: tempo é misericórdia de Deus. Se nós somos os gestores dos bens, da fortuna, enfim, a gente precisa fazer acontecer. E como que a gente faz isso? Ah, Mônica, mas eu não tenho bens, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma casa grande, eu não tenho muitas coisas para poder ajudar o outro. Só que aí a gente esquece de uma palavra que hoje em dia está sendo muito veiculada, chamada empatia. A partir do momento em que a gente se coloca no lugar do outro, que a gente pensa assim, puxa, eu poderia fazer determinada coisa, eu tenho condição? Eu tenho condição. Então, por exemplo, a gente vai até o armário da gente, abre a porta e vê lá roupas que nós não utilizamos há 1, 2 anos, sapatos, até alimentos, a gente deixa lá guardado, sem uso, sendo que
muitos irmãos, nesse momento, agora, estão necessitados desses mesmos bens. E que nós poderíamos estar gerando essa riqueza, vamos dizer assim, nós poderíamos estar desenvolvendo algo para o bem do outro. Então, quando a pessoa fala assim, ai, mas eu não tenho condição, não dá para eu ajudar. E, de repente, um voluntariado? E se, de repente, a gente se voluntariar, trabalhar no hospital ou trabalhar no asilo, poucas horas? Isso também não é uma riqueza que nós temos, porque a nossa hora, o nosso tempo é uma riqueza. A gente esquece disso. A gente acha que a riqueza ela só está no bem material. E não é. Riqueza, gente, é muito mais, é algo muito maior do que coisas palpáveis. Às vezes, a gente está lá com o vizinho, a gente mal fala com o vizinho, né? E de repente você vai lá, faz um bolo, você está sozinha também, aí vai lá no vizinho, bate na porta. Obviamente que agora na pandemia não dá para fazer isso, mas antigamente a gente poderia fazer um bolinho, levar lá, bater na porta do vizinho. Olha, vizinho, fiz um bolo. Vamos aproveitar? Você faz um cafezinho, a gente conversa aqui, bate papo. Gente, que riqueza maior é essa? A gente precisa entender que é importante a riqueza material, mas é muito importante também que nós mantenhamos um equilíbrio entre a riqueza material e a riqueza moral também. A partir do momento em que a gente, como gestores, como usufrutuários desses bens que nós temos, a partir do momento em que a gente consegue administrar bem isso, a gente consegue também desenvolver aí uma riqueza moral que é muito importante. Aliás, é a riqueza que nós vamos levar conosco quando desencarnarmos. Porque a casa a gente não vai levar, o filho a gente não vai levar, o carro a gente não vai levar. A gente não vai levar absolutamente nada disso. Então, nós temos aqui uma história intitulada O Principal, que eu gostaria de contar para vocês. Uma moça foi passear num lugarejo com seu filho, com seu bebê, e ela passou ali próximo a uma caverna e ela escutou de dentro da caverna: Você pode entrar, venha, entre, pegue tudo o que quiser, mas não esqueça do principal. E essa moça ficou curiosa, como todos nós, curiosa. E foi procurando ali naquela caverna, aquela voz adentrou na caverna. E a voz disse assim: pode entrar, fique à vontade, pegue o que quiser, mas não se esqueça do principal. E ela foi adentrando nessa caverna e foi se apercebendo de que tinha lá coisas super valiosas, moedas de ouro, de prata, objetos valiosíssimos. E ela ficou ali maravilhada com tudo aquilo que ela viu. E começou a pegar as coisas. Começou a pegar as coisas e foi enchendo os braços a ponto de pegar o bebê que ela estava e colocar do lado. Falou: bom, eu vou deixar ele aqui do lado, olhando aqui para ele, e vou retirando as coisas, vou pegando as coisas. Enfim, aquela voz da caverna, chegou um momento que ela falou o seguinte: o seu tempo está se esgotando. Pegue o que quiser, mas não se esqueça do principal. E essa mulher foi pegando, foi pegando, foi pegando, até que esgotou o tempo dela. E ela
teve que se dirigir à saída. Estava com os braços cheios, pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Nossa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou ajudar fulano, vou ajudar ciclano. Ela saiu da caverna e a porta fechou-se. E quando ela se viu ali, rodeada de coisas belíssimas e caras, ela procurou o filho dela. E ele não estava com ela. Ele havia ficado na caverna. E ela ali se apercebeu de que o principal havia ficado trancado. Ela tentou ainda adentrar na caverna, mas ela não conseguiu. Então, é algo que nós precisamos, hoje em dia, nos perguntar: o que é o nosso principal? E outra coisa, o tempo, que é a misericórdia de Deus, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Nós, como gestores, nós, como usufrutuários desses bens todos que Deus nos dá, o que que a gente tem feito para desenvolver coisas boas na nossa vida e na vida do outro? Como nós podemos gerar riquezas? Riqueza que eu digo, gente, é riqueza de felicidade, é de alegria, é de conhecimento. O que que a gente pode gerar? E aí cabe também um chamado. A prece, como nós falamos no início, da importância do evangelho no lar. Por que que é tão importante? Porque ela nos fortalece, esse conhecimento nos fortalece. E diante das tentações da vida, ela vai nos pautando, vai trazendo equilíbrio para a gente e vai nos chamando a atenção para os caminhos bons e para os caminhos não tão bons. E vai mostrando ali onde que a gente deve trilhar. Só que a prece, ela é um sustentáculo da alma. Só que a prece sem ação, ela só é uma prece. Por isso que nós temos que trabalhar e trabalhar incessantemente todos os dias da nossa vida, para a gente formar a riqueza que nós vamos levar conosco para a espiritualidade maior, deixando aqui com os nossos a nossa riqueza material. De repente, aquela casinha aconchegante, aquele lugarzinho gostoso, aquela instituição que nós ajudamos a crescer, a se desenvolver, mas a verdadeira riqueza é aquela que a gente vai levar naquela maletinha invisível, que ninguém enxerga, mas que para a gente tem um valor incalculável. Por isso, do chamamento de hoje, com relação à utilidade que a gente dá para essa riqueza material que nós temos, para tudo que nós temos como gestores, o modo como nós vamos gerir isto e a forma também como nós vamos nos desapegando, né? Com o passar do tempo, a gente vai sabendo que não adianta a gente se apegar a essas coisas materiais pela dificuldade depois que a gente vai ter quando formos para a pátria espiritual. E isso é importante para que a gente tenha assim um certo equilíbrio e uma comunhão maior com Deus, que vai estar ali sempre nos fortalecendo diante de todas as intempéries da vida, diante de todas as agruras da vida. Hoje em dia, a gente vê
pessoas, é, profissionais, psicólogos atendendo de forma gratuita. Nós vemos no Vale dos Lírios, dentistas e profissionais liberais que atuam gratuitamente ajudando o outro. Gente, é riqueza gerando riqueza. São as pessoas doando de si para outras pessoas necessitadas que assim se sentirão muito agradecidas e que a partir desse momento em que elas recebem isso, elas geram mais e mais riquezas. E é para isso que a gente está aqui, para evoluir, para aprender, enfim. Esse é o recado de hoje. Eu vou chamar a Sueli, que vai fazer para nós a prece e a vibração.